Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Mais um vídeo com aquela velha história, não faz sentido, o Discord comigo não tem nada demais, apenas a minha opinião de bosta. Eu vou fazer o vídeo no meio do vídeo, ao longo do vídeo eu vou desenvolvendo a ideia que eu acabei de ter uma ideia de, vou gravar um vídeo falando sobre essa questão de você ser a sua própria empresa, de você mesmo se auto-administrar. Mas eu ainda não pensei, o que é você ser a sua própria empresa? O que é você se auto-administrar? Ainda estou elaborando isso durante o vídeo, vou elaborando. Que eu estou pensando assim na minha própria vida e nas experiências de vida que eu tive até esse momento que estou beirando aí os 40 anos, praticamente o tiozão do pavê. Mas o que que rola? Tava pensando no seguinte, você é programado desde o berço, né? Seus pais, seus familiares, seus tios, seus professores, seus amigos, a sociedade, te programa uma porrada de coisa. Você aprende uma porrada de coisa. Aprende várias histórias, aprende várias culturas ali da sua região, dependendo de onde você nasceu e tal. E carrega isso, desenvolve isso perto da vida e nunca se questiona. E nunca para pra pensar, tipo, será que é tudo assim mesmo? Será que é tudo desse jeito? Será que a vida é isso mesmo? Será que ser humano é isso mesmo? O que que é ser humano? O que que é estar vivo? O que que é ter esse corpo? Quais coisas fazem bem para esse corpo? Que tipo de alimento faz bem para esse corpo? Que tipo de alimento faz mal para esse corpo? O que que faz tornar esse corpo mais forte, mais resistente? Esse corpo precisa de ser mais forte, precisa ser mais resistente, para quê? O que que faz, quanto tempo esse corpo dura? Ninguém sabe quando vai morrer, ninguém sabe quando vai ser a morte e tal. Beleza, mas independente de quando chegar a sua morte, quando chegar a sua morte, você morrer com 50, morrer com 80, morrer com 100 anos, não importa. Se desenvolverem tecnologia para você viver com 200, 300, 500 anos, quantos anos for. Tem pessoas que infelizmente morrem com meses, não completam nem ano de vida, mas independente, você morrer com 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa a idade que você morrer. Quando você morrer, até lá, você está vivo. Porque existe a vida e existe a morte, né? Existe o que a gente chama de vida e o que a gente chama de morte. Mas o que é exatamente a vida? O que é exatamente a morte? Cada um tem aí seus conceitos e tal. Mas, durante a vida, o que você faz antes da morte? Para que que existe? Para que que você está vivo? O que que é estar vivo? E tem esse corpo, eu sinto esse corpo, eu sei o que esse corpo é capaz de fazer, eu sei os limites desse corpo, aqui é extremidade, aqui é outra extremidade, meu pé é extremidade, cabeça é extremidade, meu outro pé é extremidade, esse formato, beleza. Eu ganho músculo, eu tenho músculo, eu tenho osso, eu tenho a mente, eu tenho o cérebro que controla o corpo, a mente controla o cérebro. O que que é a mente, o que que é o cérebro, o que que faz bem, o que que faz mal. O músculo, como que desenvolve o músculo? Trabalhando o músculo, desenvolvendo o músculo, forçando. Tem uma programação certa de treinamento, estímulos certos que dão para o músculo. Por exemplo, falando por alto, aqueles fisiculturistas que tem a musculatura toda bem definida, todo o corpo trincado. E tem os halterofilistas. Os halterofilistas são gordos e são musculosos ao mesmo tempo que são gordos. Os halterofilistas são aqueles que levantam aqueles pesão lá gigantes, e os fisiculturistas é aqueles que exibem o corpo. Ficam exibindo a musculatura e tal, fazendo aquelas poses lá e tal. E o que que rola? São duas modalidades diferentes. São dois estímulos diferentes para cada tipo de modalidade, tem tipos de treinamentos diferentes. A mesma coisa para corrida, atletismo. Maratonista corre 42 quilômetros. Ele corre durante 42 quilômetros, mantendo uma média de velocidade de 20 quilômetros por hora. Quase como uma máquina, mantém o maior, quase durante todo o trajeto, quase durante todos os 42 quilômetros, ele mantém exatamente aquela velocidade de 20 quilômetros por hora. Até alguns que às vezes passam um pouquinho, às vezes passam menos. O jogador de futebol, por exemplo, no caso o Bruno Henrique do Flamengo, corre 37 km por hora. Só que ele corre pequenos tiros, pequenas distâncias. Ele não corre 42 km. Mas ele gostaria de treinar para correr 42 km. Só que ele treinasse para correr 42 km, ele ia se tornar muito mais magro do que ele é. A gente pega o Usain Bolt, que é super gigantão, fortão, musculosão, tal. Ele não aguenta correr 42 km. Ele tem que desenvolver um outro treino para conseguir correr 42 km. E com certeza, se ele desenvolver esse outro treino para correr 42 km, ele vai perder muito da massa muscular que ele tem. Só que o Bruno Henrique, os maratonistas que correm 42 km, não aguentam correr os 100 metros, os 200 metros, na mesma velocidade que o Usain Bolt consegue chegar. Ou seja, estímulos diferentes. Então, você não pesquisar, não saber o que é isso, você não está se conhecendo.
Você não está fazendo seu autoconhecimento. Isso faz parte do autoconhecimento. Conhecer o que é o seu corpo, o que é a sua vida, o que é estar vivo, o que é ser humano. Isso é parte do autoconhecimento. E o que faz você desenvolver seu corpo? Treinamento, músculo, coração, mente, cérebro. Cérebro também é músculo. Coração também é músculo. A mente não é um músculo, a mente é uma coisa abstrata. A mente é uma energia, a mente não tem uma forma definida. A consciência, a mente não tem uma forma definida, é a energia. E qual a própria energia do que é a vida? A energia que sai no cérebro, que passa pelos neurônios. A energia. E qual a energia nuclear? Ela é energia elétrica, energia solar, energia do vento, energia, tudo é energia. Energia não tem forma. A energia é moldável, ela se adapta, ela tem várias frequências de vibração, que é a mesma coisa dessa energia que a gente tem, que é o que dá vida ao nosso corpo, que é o que faz o nosso corpo funcionar. Então, você não procura, isso que é o básico, o beabá, o mínimo, o primeiro degrau do autoconhecimento são essas coisas. Então, o que acontece? Se não tem isso, daí começa, a partir de não ter isso, começa o ego, começa o orgulho, começam os preconceitos. Porque quando se tem isso, você passa a observar que o orgulho, o ego e o preconceito são tão fúteis, são superficiais, porque são só questão de ponto de vista. Por exemplo, vamos pegar os aliens, os ETs, extraterrestres, nossa, papo de louco, lá vem maluquice, teoria de conspiração, Matrix, coisa que não existe, a coisa do demônio, a coisa do capeta, a ficção científica, são coisa de filminho, de historinha pra criança dormir. Tá, beleza, vamos pensar por um segundo. Eu fiz dois, mas é por um segundo, que é um espaço de tempo curto, que o espaço de tempo de um segundo é uma coisa curta. Então vamos pensar por um segundo que existe uma outra forma de vida dos aliens, por exemplo, como o ET de Varginha, os famosos Greys, que são os aliens mais conhecidos, né, os baixinhos, cinza, cabeçudo, olho vermelho, etc e tal. ET maconheiro, tá ligado, né, olho vermelho. Mas enfim, imagine que exista o alien, que é real. Do nosso ponto de vista, os fanáticos religiosos, nosso ponto de vista, que eu digo humano, ser humano, nascido na Terra, conhece só a Terra, só o planeta Terra, só sabe o que é vida aqui, vai olhar, nossa, que seres diferentes, seres estranhos. Os fanáticos religiosos, capeta, coisa do demônio, absurdo, não sei o quê. O outro, nossa, monstro, terrível, demônio, porque eles têm um formato diferente. Porém, do ponto de vista deles, quem tem um formato diferente somos nós. Do ponto de vista deles, o normal é ser igual a eles. Nós é que somos os monstros, diferentes, aberração, coisa de outro mundo, etc e tal. E aí as pessoas também têm muito de levar para o lado humano uma questão que eles falam assim, se existir uma outra civilização, eles vão chegar e vão dominar o ser humano, vão escravizar o ser humano, porque a história mostra isso. Porque quando o homem branco chegou nas Américas, colonizou a América, porque o homem quando chegou, colonizou, não sei o que. O homem, o ser humano, tudo foi o ser humano, só o ser humano. Não importa a época, não importa o que foi, na época das colonizações, na época do Império Romano, na época dos faraós do Egito, na época dos neandertais, os homens das cavernas, tudo ser humano, do mesmo jeito. Tudo homo sapiens, a mesma espécie, mesma fisiologia, mesma anatomia, mesma química, biologia, mesmo formato de vida. Mesma atmosfera do planeta, porque a atmosfera do planeta é o que permite que existam as formas de vida que existem naquele planeta. É a atmosfera, o arranjo da atmosfera do planeta, a concentração de elementos químicos, oxigênio, carbono, hélio, etc., os gases que tem no oxigênio do planeta, que formam as camadas da atmosfera, que formam a crosta terrestre, que formam os oceanos. A concentração, os níveis desses elementos é o que possibilitam existir os arranjos químicos do elétron, os prótons, nêutrons, dos elementos que formam os corpos de todos os seres vivos, das plantas, dos animais. E dentro dos animais, o ser humano, que a gente fala de ser humano, que a gente vai se reconectar com a natureza, quer dizer, nós somos parte da natureza, nós somos uma espécie, nós somos uma das formas de vida, um dos primatas, um dos mamíferos, entre tantos primatas, entre tantos mamíferos, entre tantas outras espécies. E quando você admite isso, quando você percebe isso, você vê que o ego, o orgulho e os preconceitos são fúteis, são superficiais. Você para e fica com curiosidades tipo, será que o pé grande, a lenda do pé grande, na verdade, são os últimos neandertais antes da evolução? São os requisitos dos neandertais? Porque você lembra da árvore genealógica, não só a árvore genealógica da família, mas a árvore genealógica da espécie. Você tem um pouco de conhecimento básico, você passou pelo ensino médio, ensino básico, ensino médio, né? Ensino básico, sei lá, fundamental, sei lá, que é onde você aprende sobre a árvore genealógica, essas coisas, você aprende sobre as espécies, né, a fauna, a flora, etc, e tudo mais, né, as coisas básicas
Só um rabisco sobre a natureza, sobre o planeta, sobre a vida. Se é que você presta atenção na aula nessa época. Se você não prestar atenção, já viu, né? Aí surgem aquelas teorias, né? De acreditar em coisas aí absurdas. Como, por exemplo, um Deus onisciente, super poderoso, onisciente, com onisciência. Que para testar essa onisciência, o que ele faz? Ele espera a gente viver para depois julgar a gente. Porque ele tem que esperar, ele deu liberdade pra gente, o livre-arbítrio, pra ver o que a gente vai fazer com o livre-arbítrio, porque ele não sabe com a onisciência dele o que a gente vai fazer com o livre-arbítrio. Que paranoia! O que é onisciência? Igual aquela outra história, tipo, o Deus superpoderoso, perfeito, ser perfeito, com as mãos perfeitas, para fazer a criação perfeita, criou o anjo perfeito. Criou o anjo totalmente perfeito para ser o anjo perfeito, para ser a criatura perfeita, funcionar em perfeição, ser perfeito igual a ele. Aí o anjo tenta ser perfeito igual a ele, ele castiga o anjo. Não é porque tentou ser igual, o anjo tentou superar. O anjo ficou com orgulho, com ganância, com cobiça, com inveja, que superar. Mas peraí, cobiça, inveja, ganância, essas paradas são sentimentos que só seres imperfeitos têm. Seres perfeitos não têm esses sentimentos, por isso eles são seres perfeitos, porque eles não têm esses sentimentos. Igual os seres que são imperfeitos têm esses sentimentos justamente por serem seres imperfeitos. Porque se fossem seres perfeitos, eles não teriam tais sentimentos. Isso é lógica. Agora, se você não gosta de uma coisa lógica, aí já é com você, né? Se a lógica desafia a sua busca pelo autoconhecimento, se a lógica desafia a sua fé, aí já é com você. Não é, né? Sim, cada um. Mas o vídeo nem era sobre isso. Entrei na viagem e agora eu nem lembro do começo do vídeo. Vou ter que fazer outro vídeo e voltar a assistir o que eu gravei no começo desse, porque eu não tô lembrando. Ele desenvolveu o negócio de você ser sua própria empresa, lembrei. Então, você ser sua própria empresa é o quê? É você justamente saber o que faz bem pro seu corpo, o que faz mal pro seu corpo. Você ser o seu próprio CEO, seu próprio presidente, seu próprio administrador e seu próprio peão também, lá, mão de obra barata, lá, os faxineiros, os porteiros, tudo. Se você cuidar de você, você buscar. Como você vai cuidar de você se você não se conhece? Se você não sabe o que é ser humano, que é a base do que você é. Então, assim, tudo é questão, porque você só pode amar aquilo que você conhece. Você só conhece aquilo que você pesquisa, aquilo que você busca conhecer. Conhecer a verdade vos libertará. Como que se conhece a verdade? Apenas acreditando, apenas aceitando aquilo que é empurrado desde berço como verdade absoluta? Ou pesquisando, buscando a lógica, usando o cérebro, desenvolvendo o cérebro, observando, pesquisando, questionando, etc e tal. Aí voltando àquela questão, questionou. Só porque questionou, a outra pessoa já ficou brava, já se sentiu ofendida, se sentiu desrespeitada. Porque você fez um questionamento, porque você fez uma piadinha, foi suficiente para ofender. A verdade que aquela pessoa defende, a verdade do que é o mundo, do que aquela pessoa acredita. Ela fica nervosa por quê? Simplesmente. Mas, enfim, como você administra, né, sua própria empresa? Sabendo o que faz bem para o seu corpo. Como você sabe o que faz bem para o seu corpo? Seu corpo precisa da sua mente. O que é a sua mente? Quem é você? Quem é a sua mente? O que você realmente gosta? O que você realmente não gosta? O que é você? O que não é você? O que faz você ser você? O que importa sobre você? O que não importa sobre você? E no seu corpo, o que é cuidar do seu corpo? Como que você cuida do seu corpo? Torna o seu corpo mais resistente. Como você torna o seu corpo mais resistente? Como você torna o seu corpo mais duradouro? Sabendo como ele funciona. Para saber como ele funciona, você pesquisa sobre o seu corpo. Você fica de olho nos sintomas. Você sabe sentir uma dorzinha aqui, assim. Você sabe que é porque você fez aquilo assim, assim, assado ontem, anteontem, etc e tal. Você sabe que pode ser isso, pode ser aquilo, como reflexo daquilo que você fez. Entendeu? Conhecimento, buscar conhecer o seu próprio corpo, autoconhecimento, desenvolver o seu próprio corpo, estar confortável dentro do seu próprio corpo, estar confortável tendo o corpo que você tem. Seu corpo, independente de ser como é o seu conforto, é a sua mente, é como você nasceu, é como você escolheu no mundo espiritual nascer, por algum motivo. Você precisou, você mereceu, você pediu para nascer com esse corpo, com essa forma, com essa aparência, e você pode mudar essa aparência, que não vai mudar o seu espírito.
Sua aparência não tem a ver com o seu espírito, com a sua essência, com o que você é. Porque o espírito não tem forma, o espírito não tem corpo. O corpo é uma materialização do que o espírito quer materializar. Naquele momento, naquele universo, naquela vida, naquela forma. Porque precisa, porque necessita, etc e tal. É simples assim. É aquela questão de reencarnação e tal. Por quê? Porque a gente já nasce julgado. A gente não vai ser julgado depois que morrer, a gente já nasce julgado. Por isso que alguns têm benefícios e outros não têm benefícios. Porque mereceram, precisaram, herdaram da carga genética de vidas passadas. A questão do data limite, 2019 a 2057, começo e fim da data limite. Por que é essa data limite? É a evolução do planeta. Porque o planeta é um ser vivo. O planeta sozinho é um ser vivo, ele não depende do ser humano. O planeta já existia antes do ser humano, e se o ser humano for extinto, o planeta vai continuar existindo depois do ser humano. O planeta, como vida, como existência natural e sozinha, ele tem a própria evolução, ele tem os próprios ciclos. Nós, seres humanos, estamos no planeta dentro de um período mínimo de tempo. Ainda estamos estudando, ainda aprendendo, tentando entender como o planeta funciona. Não conhecemos nem 10% do fundo dos oceanos. Não exploramos nem 10% do fundo dos oceanos. Tem muitos lugares, tem muitas florestas, muitos lugares que nenhum ser humano nunca pisou. E mais de 10 mil anos de civilização humana, e mais de 65 milhões de anos de existência humana, tem lugares do planeta que nunca foram pisados e a gente conhece só 10% do planeta. Isso em dados aproximados também, né? Mas enfim, a galera que estuda isso, vai pesquisar isso, sabe do que eu estou falando. Sabe os números exatos também. Então, o que acontece? Na vida passada fez aquilo, fez o que fez, tá ser honesto para ter o que tem. É simples assim, tudo é tudo. Porque a galera fala, tudo é obra de Deus. Então, tudo é tudo. Tudo não tem exceção, não é tudo, vírgula isso. São as coisas boas, as coisas legais, as coisas que trazem alegrias, os milagres, as bênçãos e tal. E as coisas ruins, as coisas negativas, as coisas que não são como queria que fosse, as coisas que de alguma forma incomodam, que trazem alguma tristeza, também é obra de Deus. Também é para ser do jeito que era para ser. Também precisa de ser do jeito que é para ser. Existe porque precisa de existir. Simplesmente isso. Essa é a questão. Então, porque se não for isso, se não existir a reencarnação, se não for esse processo, qual que é a outra alternativa? A outra alternativa é falar que tem um sistema, ou o próprio Deus, que seleciona e escolhe. Você vai nascer, família ali perfeitinha, tudo. Nunca vai faltar nada. Tudo do bom e do melhor em todos os sentidos. Físico, mental, espiritual, etc e tal. Você eu não gostei não, você vai nascer ali sem um braço. Você também não gostei, você vai nascer débil mental. Você também não gostei, vai nascer filho de um mendigo ali que espanca a mulher, que é alcoólatra, chuta a mulher, vai te bater desde pequeno, vai sofrer bullying na escola, vai apanhar, vai ser pobre a vida inteira, vai ralar, porque não ficou sua cara. Teria algum sistema que escolhe isso? Seria algum sistema, ou algum Deus, algum ser divino que escolhe isso, que antes da pessoa nascer já joga a pessoa para nascer daquele jeito? A pessoa vai nascer ali, cada um naquela família onde nasce, com aquele corpo que nasce, passar por todas as coisas que ela passa na vida? É alguma coisa, Deus que fala, ou é a própria pessoa que merece, precisa, necessita, escolhe numa vida anterior ter uma outra chance de ter uma próxima vida para nessa próxima vida sentir na pele tudo que ela precisa sentir, toda a experiência carnal que ela precisa ter que ela não teve na vida anterior, para ela aprender, para evoluir, para melhorar a alma, por sermos seres imperfeitos que precisamos evoluir, e para evoluir precisamos nos livrar das imperfeições, e para livrar das imperfeições precisamos de aprender vivendo aqui encarnados na Terra, sendo seres imperfeitos, tendo essa experiência na carne, experiências que a gente só pode ter aqui, nesse mundo carnal, presos em 3 dimensões, presos na carne, nessa ilusão, nessa matrix, etc e tal, seja o que for. Precisamos estar aqui, estamos aqui porque precisamos, porque tem que ser assim, para aprender de uma vida para outra, de uma vida para outra, para ir evoluindo, para nos tornarmos seres puros, passando de fase igual no videogame, para nos tornarmos seres puros, para voltarmos a ser energia pura junto com uma energia pura maior que criou tudo isso. E aí tem outros vídeos aqui do canal que entra também, que eu poderia falar agora, só não vou falar pro vídeo aqui que já está grande para não ficar maior, das teorias da simulação, e somos seres de outros planetas que criamos essa simulação toda aqui que existe, que até o Elon Musk fala muito dela, e tal, e outras coisas que eu esqueci agora que eu falo também. Mas enfim, tá aí o vídeo, já saiu muito do que era, vou tentar fazer outro vídeo um pouco menor sobre o tema principal, que era para ser a questão de você, como você fazer para se auto-administrar, né? Você ser a sua própria empresa, né? Cuidar da sua própria saúde, você
de uma forma mais fácil, de um vídeo mais focado só nisso mesmo. Se alguém assistiu até aqui, não sei se alguém assistiu, já tô começando a falar isso já repetido em alguns vídeos, mas foda-se. Tem dois colegas meus, dois amigos meus, aliás, que aqui da minha cidade que falaram que de vez em quando vem um vídeo ou outro, não sei se vem todos ou não, mas eu vejo que também tem poucas visualizações, tem vídeo meu que não tem visualização nenhuma, mas não importa, tem mais vídeo do que seguidores mesmo, esse tipo de coisa acontece. Também esses vídeos desse tipo não vai ter muita visualização, nem like, nem compartilhamento mesmo, né? Já é querer demais. Com os vídeos desses, falando essas merda todas aí, com essas viagens, esses delírios, ter